Como é que você quer envelhecer? Eu tenho uma frase que eu digo sempre, todo mundo até brinca comigo, eu falo, tô digna. Se eu tiver digna, tá tudo bem. Porque se você, eu brinco, levar a vida nos jeitos Zeca Pagodinho de ser, deixa a vida me levar, esse nosso meio ambiente hoje ele é nocivo. Eu tive que aprender a ser generosa comigo. Eu acho que eu passei a grande maior parte da minha vida não sendo generosa comigo. Você não fica refém daquilo que você foi no passado, né? Sim. Senão é muito triste, as coisas vão passando. Exato. Não tem como. A gente pode fazer novas versões da gente mesmo ainda nessa vida, Senão, né? Dá poxa, tempo. você, mas eu fazia. Você fazia, velho. Agora o que você vai fazer com as cartas que você tem pra jogar agora? Sou uma mulher que sabe que o tempo está passando. Eu estou vivendo isso com a dignidade que isso tem que ser vivido. Porque eu não quero ficar só aqui, eu quero fazer tanta coisa ainda, sabe? Eu tô fazendo aqui, se eu conseguir ajudar alguém, beleza. Quando alguém chega pra mim e fala, pô, eu vi você falar isso, comprei seu livro ali, mudei minha vida. Cara, eu fico muito feliz com isso, entendeu? Mas hoje, mais maduro, cara, eu não tenho nenhuma necessidade de ficar querendo agradar as pessoas. Porque eu acho que isso eu sofri lá atrás. Eu acho que é isso que te mantém jovem. A conexão com o mundo ao seu redor, as coisas que você leva para a sua vida como princípio, sabe? E você tem interesse no outro. Principalmente, você tem que estar interessado no outro. Eu quero saber o que você pensa, quero saber o que você pensa. Senão, aí você já é um velho com 20 anos. Quantas idades a gente tem? Quantos tempos existem dentro do nosso tempo? E foi pensando nos tantos olhares e nas tantas maneiras de viver estes novos tempos do envelhecimento e da maturidade que surgiu o podcast Tantos Tempos, um projeto com a parceria do Estadão Blue Studio. Segundo matéria do Estadão, foi realizada uma pesquisa da Associação Americana de Psicologia, onde se perguntava com que idade você descreveria alguém como velho? Os pesquisadores mostraram que a idade percebida como a de início da velhice vem aumentando. Se antes a velhice começava com 71 anos, agora ela começa aos 74 anos. É sobre este e tantos outros assuntos sobre envelhecimento e a passagem do tempo que a gente fala aqui nesse podcast. Meu nome é Candice Pome, sou psicóloga e pesquisadora em longevidade. Tenho 50 anos e este é mais um episódio do podcast Tantos Tempos. Hoje, a gente recebe a atriz e apresentadora Carolina Ferraz e o preparador físico e especialista em saúde e bem-estar, Márcio Atala. Carolina e Márcio, um prazer enorme estar com vocês aqui. Mais uma dupla que a gente traz, que a gente não imaginaria essa combinação no mundo real, mas a gente acha que vai dar muito papo Vai bacana. dar match. Vai dar match, com certeza. E a gente sempre começa fazendo uma pergunta que é: quando vocês acham que a gente fica velho? Carolina. Começa por mim? Eu acho que, cronologicamente, eu acho que depois dos 60, né? Mas eu acho que o corpo, inevitavelmente, sofre debilitações. Você vai ficando debilitado, né? Especialmente se você não trabalha o seu corpo com frequência, se você não está se preparando para envelhecer com saúde, né? Porque chegar lá e envelhecer, o que acontece, beleza, com a geração anterior, por exemplo, os meus pais não sabiam que você precisava se preparar para ficar velho, né? Aí começa a envelhecer, dói para sentar, dói para levantar, dói para andar. Mas hoje em dia a gente já tem consciência de que você tem que fazer uma série de coisas. Aí eu acho que ficar velho é uma questão social. Porque, inclusive no mercado de trabalho, você sabe que agora eles estão dizendo que vem a Silver Era, né? E está aumentando muito a contratação no mercado profissional de pessoas de cabelos grisalhos, ou seja, 50 a mais. É uma tendência mundial. A gente espera que o Brasil tenha aderência a essa tendência também. Porque são pessoas que ainda estão fisicamente bem, são saudáveis e têm uma super experiência de anos de mercado de trabalho, né? Então eu acho que ficar velho é uma coisa cronológica. É claro que envelhecer, todos envelheceremos. Agora vamos ao expert falar do assunto. Vamos ao Márcio. Não, mas isso que a Carolina falou é muito real, né? Vários pontos aqui me chamaram a atenção. Claro que o envelhecimento, desde o dia que eu nasci, eu começo a envelhecer. O ponto é que a gente vai tendo essas limitações mesmo, e a gente precisa entender isso. O corpo de 40 não consegue fazer o que eu fazia com 20, o corpo de 60 não vai conseguir o que eu fazia com 40, você vai tendo um pouco de limitação. Mas isso que ela falou é muito interessante. A geração dos nossos pais,
até por uma expectativa de vida menor que se tinha na época, não tinha essa preocupação, né? Eles iam vivendo, ralando e chegavam ali. Você vê uma foto, por exemplo, do meu avô, do meu pai, na mesma idade, já tem uma diferença. Para mim, então, já tem uma diferença muito maior. A gente tem essa geração, nossa, ela já tem essa consciência, então já se cuida. Essa geração mais nova, apesar de ter toda a informação, é uma geração que tem um estilo de vida muito ruim. Então, falando em envelhecimento, eu acho que o que determina mesmo vai ser muito as limitações que a gente vai ter. Mas, hoje, com 60, 70 anos, eu lembro quando eu fui para a Coreia em 2018 fazer um documentário, isso que a Carolina falou era real. Pessoas acima de 65 anos sendo estimuladas a voltar ao mercado de trabalho por conta da sua experiência e ainda ter muita autonomia. Que o negócio do envelhecimento, todo mundo vai envelhecer. Com autonomia é muito melhor, né? Márcio, você trouxe um dado recentemente preocupante, né? Numa conversa que você disse que nos últimos 11 anos da nossa vida, a gente de alguma forma vai precisar ser dependente de alguém. Uhum. Sabendo que na Coreia, como você trouxe inicialmente, esse prazo é menor, que eles dizem 3 que anos. só você vai ficar dependente nos últimos 3 anos. Primeiro, por que você acha que vê essa diferença? E segundo, o que a gente faz para diminuir esse gap aqui no Brasil? O que precisa fazer? Lá na Coreia, a diferença Brasil e Coreia, se você pensa na década de 70, os índices eram iguais, expectativa de vida, o PIB era igual, eram países muito semelhantes. Só que lá eles apostaram tudo, e aí tem a questão da cultura, mas eles apostaram muito na educação, entendeu? E aqui, enfim, você tem muita impunidade, você tem pouco investimento em educação. O que aconteceu foi que enquanto o Brasil começou a ter uma longevidade menor do que a deles, ao mesmo tempo passou a ter maior tempo de dependência ao final de vida. Isso é muito ruim, por diversos aspectos. Ruim para o indivíduo, que depende de alguém para fazer alguma coisa. Ruim porque é muito caro, alguém tem que pagar essa conta. E se não for uma pessoa com muito dinheiro, enfim, mesmo que seja, o plano de saúde acaba impactando em todo mundo que paga aquele plano de saúde. Se for o governo que vai pagar isso, todo mundo vai ter que pagar mais imposto. Nossa Previdência está quebrada já de novo. Então, você tem esse aspecto econômico bem interessante. E que o próprio plano de saúde não é um plano de saúde, é um plano de doença, se a gente pensar, né? Porque ele não previne, não está acionando na prevenção. Mas isso é a medicina. A medicina, que antigamente era uma, hoje em dia precisou... tem que mudar a medicina, né? Mas aí a gente cai no Brasilzão velho de guerra, né? Quando você vai no Japão, os planos de saúde que controlam a circunferência abdominal dos seus usuários, eles pagam menos impostos. Olha. Então eles premiam, né? Existe um prêmio para que você cuide da sua saúde. Aqui, a Agência Nacional de Saúde não permite que isso seja feito. Qual é a circunferência abdominal? Ok, assim, de acordo com a idade, a altura, como é que mais ou menos isso? Eu vou pegar o limite máximo, né? Homem acima de 102, o risco é bem acentuado, e mulheres acima de 88 centímetros. Por quê? Porque quando você tem essa circunferência abdominal acima, você tem muita gordura visceral, que é fator de risco para câncer, diabetes, hipertensão, hoje a gente sabe que depressão. Então, o que acontece na Coreia foi que na década de 70 eles perceberam que as pessoas que moravam no alto da colina viviam mais e adoeciam menos. Então, todo o imposto arrecadado com o cigarro é revertido para um programa de qualidade de vida. À medida que você se engaja nesse programa, toda vez que você vai fazer um exame, se você está ali engajado, bonitinho, você paga menos. Tem exames que você não paga. Então existe todo um incentivo, todo um programa populacional de saúde pública para que essa pessoa chegue nessa idade independente. E uma outra coisa interessante da Coreia é que não é um programa que foi feito por um governo, quando o outro governo assume, ele muda tudo. Não, é um plano de país, de construção de país. Tanto que hoje em dia a Coreia é a terceira maior produtora de audiovisual do mundo.
tem os Estados Unidos na frente, vem a Índia depois, até por uma questão quantitativa, Exato, e depois a Coreia. Coreia. Nos últimos 35 anos, eles têm leis de incentivo, coisas que aqui no Brasil ainda são muito mal vistas, né? As leis de incentivo de apoio à cultura, quando é uma coisa que existe em qualquer lugar, né? Civilizado, as pessoas entendem que o que é importante? Saúde pública, educação, eu incluo cultura na Claro. coisa de educação, né? Então, eu acho que é um plano de país. Você quer construir um país melhor? Você vai ter que todo mundo estar comprometido, sabe? Todo mundo vai ter que estar comprometido como uma nação. E É a Coreia, isso. a gente vê o resultado disso. Realmente, na década de 70 éramos um paralelo, né? Exato. Já Hoje, não somos mais. E assim, você tem que entender que tudo você vai pagar um preço. Você falou uma frase que eu adoro: tudo não terás. Exato. tudo- Entendeu? É assim, cara, eu quero fazer tudo. Porque eu sei que eu vou pagar um preço, entendeu? Pô, você queria comer aquele doce? Queria comer ele inteiro, mas comer um pedaço. Você vai entendendo que você tem que abrir mão de algumas coisas. A Coreia coloca limites, né? Ah, mas você vai controlar, você... Cara, é o que você quer fazer, você vai ter esses enormes benefícios. Não quer fazer, tem um custo você não isso. fazer isso. Entendeu? Eu acho que a gente protege muito aqui as pessoas, entendeu? A gente tenta tirar, tudo bem, é um país muito humilde, muito pobre, mas a ação individual, ela vai acabar interferindo no coletivo. O Brasil é muito Então, aí a gente permissivo. entra numa outra história que também tem a ver com longevidade. Eu, há muitos anos atrás, tipo, há 14 anos atrás, eu estava em casa, largada na cama, numa tarde qualquer, e de repente me peguei vendo um documentário que chama O Começo da Vida. Vocês já viram esse Já. documentário? É uma coprodução Brasil-Dinamarca. Fala da importância da vida da criança e da convivência com os pais de 0 a 5 anos de idade. Aí os paralelos entre Brasil e Dinamarca. Na Dinamarca, a licença maternidade é de 1 ano, a paternidade é de 6 meses. A criança já nasce com uma série de subsídios para que ela possa ter acesso a parques que sejam, trabalha só a coordenação motriz, e aí diversas outras facilidades. Porque eles entendem, eles compreendem que se eles derem mais, como se diz, alimento a essa criança, se ela for uma criança mais nutrida, ela vai crescer, vai se tornar um ser humano melhor. E um ser humano melhor atende a sociedade como um todo. Então, todos se beneficiam de alguma coisa. É o que você falou. Uma coisa que atrapalha. O bem, quando ele é bem de fato, ele é coletivo. E eu acho que é uma coisa interessante para lembrar de novo da Coreia é que a Coreia estava muito sincronizada com a gente do ponto de vista de tempo para envelhecimento, né? Enquanto Estados Unidos, Japão, França envelheceram ao longo de 120 anos como país e enriqueceram antes de envelhecer, a gente sabe que Brasil e Coreia estavam ali para 30 anos fazer essa virada Exato. demográfica. E é importante a gente falar disso aqui porque a gente fica pensando, não dá tempo. Poxa, deu tempo para a Coreia fazer. Né? Por que a gente também não Antes teve tarde essa... do que nunca, né? Exato, sempre é Antes, tempo. melhor começar, mas do que sempre não é tempo. começar, né? Exatamente. A hora que Sempre começa, é o tempo. Exatamente. Então dizer, a gente não teve tempo de se preparar, a Coreia também não teve tempo de se preparar. Mas e se assim, preparou. essa questão da longevidade, né? Eu falei que na Coreia eles incentivam contratar pessoas acima de 65 anos. Aqui no Brasil parece que essas questões, elas são sempre deixadas num segundo plano. Então é muito melhor, que nem a gente estava falando aqui, a medicina ser da doença. Então eu preciso construir hospital. Beleza, tem que ter. Mas o que eu preciso fazer para essas pessoas adoecerem menos? Talvez ter uma infância de 0 a 5 anos com uma boa nutrição, você investir em educação. Você tem uma relação muito grande entre educação e presença de várias doenças, né? Alzheimer é uma delas. A educação talvez seja o primeiro fator de risco para o surgimento dessa doença. E esse tipo de investimento não é feito, sabe? E a gente nunca discute. Você nunca vê numa eleição... Isso sendo levado em consideração. Quantos pauta, planos não é de pauta. governo discutem a questão do envelhecimento do Brasil? E assim, Nem sequer levam em consideração, né? Não entra na pauta, não entra na pauta. posso te falar, a gente aqui tem esses dados. Não dá pra gente achar que quem tá lá não tenha. Exato, E eles poxa. têm os números muito mais sensíveis do que os nossos. O porquê eles não fazem, eu não sei. Mas isso que a Carolina falou é fundamental. Independente de governo, você tem que pensar o isso. seguinte: eu tenho que ter um plano de Brasil, né, para daqui 20, 30, 40 anos, porque senão a situação vai ser cada vez E pior. não vai melhorar. Uma coisa, qual é o principal fator
para um envelhecimento digno, né? É alimentação, é atividade física, é uma combinação. Por exemplo, na Coreia, Eles qual a viram. diferença entre o Brasil e... Para a gente ter um comparativo. Eles chegaram à conclusão Eu ali na pergunto. década de 70 que é realmente a questão do movimento da atividade física. Claro que não dá para você ficar... Primeira coisa, eu sempre falo, o sono ele é o mais importante de tudo. Porque sem sono você se movimenta menos, sem sono você come no dia seguinte de 300 a 400 calorias a mais, Pra repor o cansaço que você tá. que você produz mais hormônio da fome, menos da saciedade, mais o do estresse, menos GH, menos testosterona. Então você faz uma bagunça hormonal que não te ajuda. Isso com uma noite de sono mal dormida. Imagina a privação. Então vamos excluir o Por sono. isso, só acrescentando, mas por isso que, por exemplo, no período de menopausa, muitas mulheres sofrem, porque além de já estar com o metabolismo mais Sim, baixo, você tem o deixa de sono produzir. totalmente Total. perturbado, e daí como é que vai para fazer algum exercício físico, como é que vai Total. ter? Eu acho que eu na Sono menopausa não tive nenhum sintoma de menopausa, Nossa, nenhum. abençoada, Não tive, né? não, mas meu sono Foi embora. foi embora. Não, e desregula todo o seu planejamento, né? Agora, a atividade física ela é muito importante. Agora, na Coreia, em relação à alimentação, eu até tomei uma bronca da ministra lá, que ela falou assim, sabe qual que é o problema do Brasil? Eu falei, pô, tem vários, quer que eu enumere? Ela falou, é fartura. Ela falou isso. Falou, lá aqui a gente come legumes fermentados, não é porque a gente gosta, é porque na guerra era o que dava para armazenar e a gente ter o ano inteiro. Então a gente não tem essa fartura de fruta, essas coisas. Então aqui a gente estabelece muito bem o tamanho da porção. Olha isso. Então a gente não fica proibindo um alimento, outro alimento. A gente tem a limitação Fora do que os tamanho das fermentados porções. são muito mais saudáveis para o nosso sistema, né? Ela fala que microbiota. do intestino. eles falam que eles descobriram isso depois, mas no começo foi a necessidade, mas eu acredito que a alimentação ela é muito importante, principalmente na questão tamanho das porções. As porções nossas são Muito gigantescas. grandes. A gente copiou o mercado americano. Né, premiando, olha, essa pipoca, os 50 centavos a mais, você tem uma grande que É você um come. desespero, né? Por volume. Uma coisa. Então tem a questão. E eu brinco o seguinte: a alimentação virou crença. Você acredita, vai. Mas você, fala aí, me dá a sua crença, então. O De que é alimentação? importante? Te falo, 4 coisas que se você fizer, você vai ter uma alimentação muito melhor. O quê? Primeira delas, que eu acho que é uma verdade absoluta, comer fibra. Fruta. Fibra. Fruta, legume, Fibra. verdura e cereal integral. Se você consome 28 a 30 gramas por dia, que é a recomendação da OMS, comparado com quem consome menos de 8 gramas dia, a expectativa de vida é 6 anos a mais. Quando você consome mais fibra, você controla o seu colesterol, seu risco cardíaco diminui. A gente fala tanto de probiótico, né, que são as bactérias boas do intestino, mas elas precisam dos alimentos pré-bióticos, que são as fibras. Então, quando você tem uma boa alimentação em fibra, você melhora o seu sistema imunológico. Você sente mais saciedade, você tem mais vitaminas e minerais com menos calorias. Então, se você puder ter fibras em todas as suas refeições, cara, você já saiu lá na frente. Segunda coisa, não ficar adicionando sal e açúcar. Né? Não é que o açúcar é veneno, até eu brinco, se for veneno, quando você ganhar um chocolate, manda para mim que eu me enveneno por você, mas você não vai ficar adicionando sal e açúcar. 70% do consumo de açúcar do brasileiro, ele adiciona. É? Precisa adicionar. Nossa. Né? Você vai, eu fiz intervenções em locais que nem Itaquera, intervenções populacionais, você vai na unidade básica de saúde, o café já vem adoçado. Mas isso é quase cultural também. Você vai nas padarias, É já inferno, vem adoçado. Então, assim... E vem super doce. Super. Então, primeiro, fibra, diminui sal e açúcar. Terceiro, se hidrate ao longo do dia. 100% das reações do nosso corpo dependem de água para acontecer. Então, ter um corpo hidratado vai ajudar, inclusive, no emagrecimento. Gordura. Por mais que venha moda, vai moda, e você tem boas fontes de gordura e gorduras saturadas e tal, 1 grama de gordura tem 9 calorias. 1 grama de carboidrato tem 4, 1 grama de proteína tem 4. Então você ter um consumo moderado de gordura, principalmente as saturadas, isso vai fazer diferença na saúde. E a última dica que eu dou é tamanho da porção. Porcionar. Não dá para você... O que aí dá? Um prato?
Isso vai depender de cada pessoa, né? Se é uma pessoa 1,90 forte, fisicamente ativa, Mulher, essa homem. pessoa vai comer mais. Porque a gente escuta aquela historinha, não sei se é verdade, do prato, Isso. metade Gosto legumes e muito. verduras, My plate. aqui carboidrato Isso. e E aqui proteína. Que a proteína deve ser consumida quase como uma parte, não um aperitivo, porque a porção é um pouco maior. Mas não adianta também ficar se isso. empantuzinando de Isso. proteína o tempo todo, comendo isso. toda hora. É isso. Pode O comer. excesso de proteína não é bom. As pessoas acham que a proteína está abençoada, o carboidrato está amaldiçoado. Não é isso. Não é Cada isso. nutriente tem a sua importância. E o seu peso nessa É dieta, né? isso. Para ser equilibrado. Total. Então, assim, uma pessoa que vai consumir... Você vê que eu tô lendo, Você tá hein? muito bem. Eu tô Tá lendo. super muito informada. Vou bem. virar assistente agora. Tá super Mas informada. muito bem. Eu tô Porque que tô. hoje tem essa coisa. Carboidrato é veneno, como se, né? Eu brinco assim, a gente tá falando da Coreia do Sul. Um brasileiro consome em média 42 quilos de arroz por ano. Um sul-coreano, 140. Olha só. Ele vive mais, tem, né, menos tempo de dependência, é uma das populações mais magras do mundo, menos de 5% da população O arroz obesa. deles tem açúcar. Tem açúcar. Eles, para cozinhar, tem uma coisa que tem açúcar. Então, assim, mas olha o tamanho da porção. Ah, e o que ele come com arroz? Putz, tem legume fermentado, Sim. tem uma porçãozinha de proteína. Pô, é isso que Perfeito. ela acabou de falar, é o My Plate. Né? Então, o ser humano é muito bom em arrumar desculpa para ele mesmo. Então, se eu puder terceirizar o problema... Deixa eu me usar até como exemplo. Por exemplo, eu dei à luz aos 47, né? Eu sou uma pessoa que tomei hormônio, fiz in vitro, até poderia ter tentado naturalmente partir logo para in vitro, porque eu queria gêmeos. Tá bem que veio só um hoje, eu falo, Hoje eu "Ai, meu agradeço." Deus, a energia, né? Mas, e eu falo, puxa, eu não consegui até hoje recuperar o meu peso de antes da gestação. E foi uma gestação que eu engordei muito mais. Na primeira eu engordei 14 quilos, já saí da maternidade magrelinha. Dessa vez não, eu engordei 21 quilos. Eu tive uma coisa hormonal nos primeiros 3 meses, aí hipotiroidismo, eu engordei só nos primeiros 3 meses 8 quilos. Aí que eu descobri que foi tentando controlar depois. Mas é uma loucura. O que eu resolvi? Falei, bom, já que eu não vou ficar magrinha como eu fui a vida inteira, eu vou ficar forte. Deixa eu mudar minha alimentação, deixa eu fazer mais exercício. Que se eu perder alguma coisa de medida, tá ok. Claro que eu não é que eu não gostaria de emagrecer, mas eu também estou exausta de tentar fazer dieta, e a gente vai naquele voo, fazendo dieta, vai fazendo dieta, vai fazendo dieta, e nada funciona. Por que Exato. funciona? Tem que comer direito. Tem que ser uma mudança de dentro para fora, né? Mas- Criar a consciência do que você está fazendo com você mesmo, eu Mas acho. essa também não é uma visão mais madura a respeito do que é saúde? Que não é só estar magra, mas é Eu também acho que estar se eu mais... soubesse disso quando eu tinha 20 anos, eu já estaria na mesma viagem, eu acho. Me conhecendo, acho que sim. É muito difícil, tô te falando, muito difícil sentar e encontrar alguém que pense como ela. Uhum. A maioria das pessoas começa a adquirir as crenças e partem para as dietas e tentam alguma forma. Isso que ela falou é uma visão muito realista das coisas, né? Ninguém está vendendo um milagre, ninguém quer uma fórmula mágica. Então ela entendeu, claro, talvez eu não vá ter o mesmo corpo que eu tinha com 20, 25, 30 anos. Sim. Mas o que é importante para mim? Massa muscular. Ah, mas eu não preciso comer um boi de proteína para ter massa muscular, porque meu corpo tem... Só que eu acredito que as pessoas elas gostam muito de ouvir aquilo que... As pessoas gostam do antes e depois, Elas né? O que gostam elas de- mais Todo mundo procuram gosta quando dessa- vão lá na sua clínica? Ah, emagrecimento. É Agora, emagrecer. graças a Deus, a minha clínica e o meu público é 70% mulher e mais de 70% acima de 44 anos. Ou seja, Então o são pessoas público- conscientes o que estão público que assiste procurando a gente. qualidade de vida. Entendeu? Já passaram por 500 mil dietas, viram que vai e volta, e vem com essa consciência de falar, cara, preciso pensar agora em saúde, isso é importante, mesmo que eu não vá ter aquele corpo que eu tinha. Carolina, você comentou um dia que a culinária revelou uma outra Carolina, que você se De despiu de várias vários... maneiras, assim, né? Eu sempre cozinhei, sempre gostei de cozinhar. Minha casa sempre foi um quartel-general, os amigos iam todos para minha casa. Minha mãe fazia lanche, tinha sabe aquela chapa de sanduicheria, de padaria? Opa. A gente tinha lá em casa, era uma farra. Meus pais davam muita trela para os amigos dos filhos, sabe? Então era uma casa cheia de criança.
E então eu sempre gostei de cozinhar. Até que quando eu fui fazer o Cordon Bleu, eu já tinha 3 livros publicados. E acho que quando eu aprendi a cozinhar com as técnicas, porque o que foi importante no Cordon Bleu? Hoje em dia eu sou uma pessoa que se eu chegar numa floresta, sem energia, eu vou saber cozinhar como quem cozinhava no século XVIII, tá? Para você ter técnica para você poder, né, usar esses recursos e cozinhar independente de qualquer coisa. E eu acho que a qualidade de vida de qualquer pessoa que se atrever a fazer uma refeição por dia, pelo menos já está maravilhoso, vai mudar radicalmente. Acho que quando você tem o seu input, você vê o que você está fazendo, é para sua família, é para alguém, você dá um tempo no teu dia. Primeiro isso, né? Você dá um tempo no teu dia para você cortar, sei lá, o brócolis que você vai fazer, ou, sabe, temperar a carne, fazer um feijão. Eu acho que isso te coloca, é quase meditativo. Só que as pessoas não vão saber que elas estão fazendo meditação. E além do que, eu acho que é um carinho que você está proporcionando e que vai trazer um benefício em termos de saúde enorme. E eu não falo isso de um lugar natureba, ó, você só pode fazer, se claro, se você puder consumir coisas orgânicas, melhor. Claro que se você puder comer comida menos processada ou até totalmente sem processamento ou nada de ultraprocessado, melhor. Mas eu sei que essa não é a realidade da maioria das pessoas. Mas se você vai ali na feira, volta na sacolinha, tá a sua refeição ali, já tá ótimo. Eu acho que isso tem que simplificar para que a gente possa melhorar a qualidade de um modo geral. Eu vejo algumas pessoas dando receita, aí você tem que comer aquele arroz triturado a frio na pedra do Himalaia, que só vende naquela loja, naquele bairro, 355 quilômetros de onde você mora. Não vou lá, nem quero que as pessoas dão. Então, assim, vão ensinar as pessoas que dá para comer bem, dá para ser saudável, com as coisas que estão Sim, próximas da sem gente. dúvida nenhuma. Isso é a realidade. Vai na feira. Outro dia eu fui minha mãe fazer uma dieta, a nutricionista começou. Ai, tem que não sei o quê, porque eu falei, desculpa, posso fazer uma interferência? Intervenção. É o seguinte, a minha mãe só vai na feira. É o que tem na feira, é o que ela vai comer. Você pode passar uma dieta com o que está na feira? Acabou. E isso é uma coisa que eu queria saber de vocês dois. A gente sabe que o ideal dos mundos é isso, é comer não processado, é comer o mais orgânico possível. Mas a gente sabe hoje que, por É exemplo, difícil. quem envelhece na zona leste de São Paulo tem pelo menos 20 anos de diferença de expectativa de vida com quem envelhece no Itaim. Ou nos Jardins. Como é que a gente faz isso ser factível aqui no nosso Tá. país? Peraí, eu vou ter que fazer uma interferência aqui. É o seguinte, tem vários aspectos. Primeiro que você tem uma mortalidade muito grande sim. lá, de violência e tal. Isso é Sim. fato. Isso é uma questão, ela falou da feira, várias coisas que eu queria pontuar. Primeiro, você falou do ritual de cozinhar. Tem uma neurocientista, que é chefe do departamento de neurociência da Universidade de Nova York, que é a Wendy Suzuki. Ela é brilhante. E ela Como fala, chama? Wendy Suzuki. Wendy Suzuki. Eu tive a oportunidade de entrevistar, ela fala assim, você quer fazer alguma coisa muito boa para a sua saúde do cérebro, faça atividade física. É o órgão mais beneficiado no corpo inteiro, Que o loucura, movimento não? é o cérebro. E ela fala uma coisa que é sobre esses rituais. Então ela fala, se tem uma coisa que desacelera você e que é muito boa para o seu cérebro, para a longevidade, é você ter qualquer ritual. Isso que você falou, eu chego lá, fico cortando, você está presente fazendo esse ritual, é maravilhoso. E aí a gente fala muito quando fala em alimentação, porque ficou muito famosa, acho que com o tempo vai cair, a coisa do ultraprocessado. Porque na verdade há um erro de Vamos lá, conceito. explica, fala, claro. Não é ultraprocessado, né? Então, em 2009, um jornalista americano fez uma matéria e fez essa divisão, que foi abraçada por um pesquisador da Universidade de São Paulo, Monteiro. Mas não é ultraprocessado, é ultra-aditivado, porque processamento é diferente de aditivado. Os aditivos, eles para serem aprovados, eles demoram de 7 a 8 anos pela OMS, e aí cada órgão local vai dizer, então esse está liberado, ele pode ser usado e tal. E a Anvisa é muito séria em relação a isso. Sem dúvida nenhuma que se você tem uma alimentação de uma pessoa que vai em feira, produtos in natura, é muito melhor. Agora, a gente não pode colocar os alimentos industrializados, aditivados, todos na mesma cesta. Você vai ter um alimento industrializado muito bom nutricionalmente, e que vai poder alimentar e Ser acessível. Exato.
Não significa que ele vai ser 50% da sua alimentação, mas sendo 10, 15, 20%. Dá um exemplo pra gente tangibilizar isso, a diferença dos dois. Diferença do quê? O que tem Do bons ultra-adicionado, nutrientes. do adicionado e do processado. O processado é o processamento. O feijão é processado, o iogurte é processado. Um iogurte natural é considerado ultraprocessado, mas, cara, passou por um processo. Entendi. É aditivado. Você vai ver que esse conceito vai mudar de ultraprocessado para ultra-aditivado. E aí você vai ter, por exemplo, eu desço aqui na farmácia e compro um whey protein. Uma barrinha daquelas. Ou aquele... O de bebê, tem essas garrafinhas já prontas. Tem. Sim. Então aí você vai olhar lá, tem pouca gordura, tem não sei quantas vitaminas, está aditivado de proteína, não sei o quê. Pô, legal. Mas é legal mesmo? É legal. Você... Não é o total. Lógico que é muito melhor você comer um arroz, feijão, com um ovo, com um frango. É muito melhor. Mas pensando no entorno, você tá na rua e você vai comer, Exato, quer dizer, não e é você não pode problema. comparar ele com uma bolacha recheada. Sim. E os Ou dois, com um refrigerante. entendeu? Exato. Então, Entendi, quando a claro. gente coloca os ultra aditivados aí, todos numa mesma cesta, você está vilanizando, por exemplo, eu nem vou ganhar para falar isso, não ganho, nunca fui patrocinado, mas, por exemplo, o Nutren Senior, né? É um produto industrializado, aditivado de N vitaminas, não sei o quê, e que eu falava para minha mãe e para meu pai, bate aqui junto com sua fruta, porque vai ter uma quantidade de proteína legal, vitaminas. Agora, pega sei lá, um salgadinho, você entende que tem Uma diferença batatinha de chips qualidade? daquelas, claro. Tem uma Agora, diferença o entre... que eu sempre costumo dizer é, se você conseguir ter 80% da sua alimentação, Em ordem. você vai lá, é fruta, é legume, é cereal integral, é uma carne, é um leite, é o Porque melhor hoje em dos dia, mundos. da maneira como a coisa está colocada, se você entrou no mercado, abriu a porta do supermercado, Pegou já algo não é que se mais embala. comida, é produto alimentício. Exatamente. Não é? Isso. E a gente realmente tem que tentar separar, até porque a gente tem que, eu acho, que a nossa obrigação, eu, por exemplo, que gosto de cozinhar, não tenho especialidade nenhuma, estou falando de orelhuda, né? Mas eu acho que é facilitar a vida para as pessoas. Por exemplo, Dá eu quando acesso, fiz né? meu livro de receita, vou dar um exemplo bobo. Eu fiz meu livro de receita. Eu fazia questão de testar meu livro de receita. Que um amigo chefe testasse, que a cozinheira da amiga, que a avó da minha... Porque tem que funcionar no meu fogão, no seu, no de todo mundo. Eu detesto gente que meio dá uma roubadinha no jogo, sabe? Essa roubadinha no jogo, pra quê? Minha receita vai funcionar, inclusive você trocar o ingrediente. Você não é afim de óleo, você quer usar azeite, você... pode fazer. Vai dar certo, eu te dou essas alternativas. Então, na questão da alimentação, acho que é um pouco isso. A gente tem que passar a entender, mas para isso tem que saber ler rótulo, para isso tem que ter cultura. A gente precisa educar as pessoas, para elas estarem preparadas, porque senão você larga elas ali num mundo de informação. Como que ela vai escolher? Exatamente. Então, você falou da diferença, né? Imagina uma pessoa humilde, e aí você fala isso para ela. Ela não... Nada produzido. Aí ela falou, cara, eu não vou conseguir fazer isso. Ela larga de mão. Eu falo assim, eu fiz em 2016 a primeira, acho que única ainda intervenção numa cidade inteira, tentando mudar estilo de vida e acompanhando o que ia acontecer com os doentes crônicos, com longevidade, enfim, vários parâmetros de saúde. A gente publicou 3 artigos científicos nas melhores revistas de medicina do mundo. A gente diminuiu o consumo de refrigerante lá em quase 40% na cidade. A gente nunca falou que estava proibido refrigerante. A gente nunca falou que o açúcar é veneno. Mas isso é da educação. A gente ia nas escolas, a gente fazia evento todo fim de semana nos parques, a gente treinou todos os agentes de saúde, nas UBS treinou os enfermeiros. Então você tem ali uma educação em saúde para essa pessoa saber fazer a escolha. Eu lembro que eu fiquei de caixa num supermercado, aí a população chegava, me reconhecia, eu falava assim, vamos refazer essa compra? E aí esse vídeo a gente viralizou dentro da cidade. Aí eu colocava no carrinho uma divisória, 80% alimentos in natura, 20% você vai pegando ali o que você gosta, enfim. E a gente foi educando a população. Depois a gente fez isso em Itaquera, que é a região mais vulnerável de São Paulo. E quando você chega em Itaquera, você vê que é uma realidade, você vê todos os refrigerantes tem a versão light, diet, as escolhas não são boas.
E aí você começa a fazer essa educação em saúde. Porque se você não der a informação, fica muito As difícil. pessoas não têm subsídio para escolher, é isso, Aí né? fica achando que se alimentar bem é coisa de rico, então não vou fazer Exato. e toco o E bar. não dá o acesso para que pequenas mudanças sejam feitas e que isso já Faz grande muda a vida. diferença. É, exatamente. Agora, falando um pouco de locais para a gente se exercitar. O Brasil envelhecendo da maneira que está. Por que a gente ainda tem lugares, ou a maioria dos lugares de exercício, de academia, ainda tem um ambiente muito refratário a pessoas mais velhas, no sentido de luz, música, Espelho. altura das conversas, o personal insistindo, tipo, tem que fazer até o limite. Por que essa cultura ainda não chegou no lugar onde a gente mais precisa, que é o preparo físico? O que você acha? Né? Posso te falar, eu vejo isso na academia. Uma senhora de 77 anos, minha turma da academia, você não acredita, mais novinha tem 75, tem os senhores de 80, eu sou amigão deles ali. E aí uma delas contratou um personal, e eu fiquei vendo ele treinando e sempre observando, e era isso. Não, vai até a falha, gritava com a senhorinha. Eu falava, para que uma mulher 77 anos, precisa treinar até a falha? 4, 5 meses depois, ela me procura falar, e nunca mais vou poder fazer isso, porque... Lesionou. Lógico, aí você fala. O preparo do profissional? Eu acho que você tem um preparo profissional. Esse é um problema que não é só do Brasil. As academias têm esse ambiente que exclui os sedentários. Você não vê pessoas muito obesas em academia. Essa academia que eu frequento, meio que exceção, assim, você tem uma turma, mas é minoria de pessoas acima da idade. A Carolina falou aqui no começo, né? Esse mercado vai crescer muito. Então eu acredito que vai ter ali alguma opção, algumas academias onde essas pessoas se sintam mais à vontade. Porque elas não frequentam, elas não suportam a academia. Eu vou dar um exemplo. Eu, pessoalmente, eu detesto o ambiente de academia, mas eu entendi que eu preciso ir. Né? Então eu faço meus treinos numa clínica de reabilitação para dor. Então eu sou a mais nova, provavelmente, mas é um ambiente onde eu sinto que eu tenho que fazer o que eu faço. Mas não tenho é uma treinador. academia, você sabe Não disso. É uma Você está em uma clínica de reabilitação para dor. Eu não tenho dor, mas eu vou para lá, é um ambiente que eu me sinto muito melhor do que ir para um lugar onde tem música alta, espelho, tem que ir com a roupa, né, combinando, porque senão quase você não passa na catraca, se você, né? Então, é muito doido isso, porque assim, eu tenho 50, agora eu fico imaginando uma pessoa de 60, 70 para ir para um ambiente desse. Eu postei um vídeo outro dia também que pegou bem, teve muita visualização, que sou eu acordando com a marca do travesseiro no rosto, assim, sabe, toda desgrenhada, descendo, falando, quando o meu personal chega, eu não pergunto, eu desço. Se eu pudesse, eu ia malhar de pijama. Há dias que eu tô tão exausta, eu falo, mas eu vou do jeito que eu tô, porque... Mas realmente, se eu tivesse que combinar o top fofo, eu acho que eu não ia conseguir. Mas eu fico imaginando quantas pessoas deixam de ir pelo ambiente não ser convidativo. Por isso que eu acredito que a informação de que você tem que, primeira coisa... se movimentar. Primeira coisa, independente se vai na academia ou não, sobe escada. Subir escada já vai estar ganhando massa muscular nas pernas, faz aquilo que é possível, mas se movimente, pelo amor de Deus, esse é o passo 1. Aí a segunda coisa, se você tem condição e pode, cara, aí você vai procurar uma academia ou um instituto da dor, que seja a atividade que você goste para ter regularidade. Atividade física, você cola o benefício com regularidade. Aí a partir do momento que você incorporou, você vai criando o hábito e buscando a cereja do bolo, a sempre evoluir. O ponto é que hoje e aí a gente volta ao primeiro tópico aqui das mídias sociais, o que vende? O que dá engajamento? Né? É aquele profissional gigantão falando que tem que ir até a falha, é sempre aquela coisa que choca, e aí as pessoas têm um grupo que tenta buscar e a maioria se afasta, fala, isso não é para mim. Que essa coisa do imediatismo brasileiro também, de querer o antes e o depois. Eu sempre digo que serve para decoração, mas serve para o corpo também. As pessoas tem querem a moral postar, do brasileiro. 3 meses depois,
E tem a roubadinha que ela falou. O cara é desse tamanho, fala, não, é o time da proteína. Não, não é. Toma um monte de hormônio, Exato. cara. Não vem falar que é esse o treino, não. Exatamente. E tudo isso acho que acaba afastando um pouco as pessoas, porque o estilo de vida, a alimentação e a atividade física, não é que eu vou na academia hoje, vou chegar em casa, olhar no espelho e ter um resultado. Ele demora, é um processo mais longo. Do jeito que é vendido, faça meu treino em 21 dias, você tá bem. É uma decisão de vida toda, né? Uma decisão de vida toda. Se fosse 21 dias, estava bom. E eu acho que quem procura acha. Quem está realmente determinado a buscar uma transformação, a ir atrás de alguma coisa, pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano, mas isso vai acontecer. É a história da Isabel, bem-vinda ao tédio, porque às vezes é isso. Às vezes você tem que superar, você só tem que permanecer, né, naquela dinâmica. Vou tentar comer bem, vou fazer minha atividade, eu sei que isso não faz mal, vou tentar excluir isso. Talvez não venha rápido, mas há de vir. Chegará o dia em que você vai se olhar e você vai, opa. E eu acho que para isso tem que ter sempre um significado, sabe? Então, Carolina quer qualidade de vida, quer não sei o quê, beleza. Tem um significado. Porque tem dia que nem ela falou, o personal chega, você tem vontade de bater Se no jogar cara. da janela. Mas você desce, porque Hoje tem um significado. Pô, eu lembro quando eu entrevistei essa neurocientista, ela perguntou assim para mim, você faz atividade física todo dia? Eu falei, sim, quase todo dia. Ela falou, você vai sempre feliz? Eu falei, não. Provavelmente 50, 60% das vezes eu não estou muito feliz, mas eu vou. Ela falou, então, você já criou o hábito. O grande desafio dessa nossa geração vai ser criar o hábito. Porque a geração dos nossos pais dava 10 mil passos, não porque era saudável, porque o meio ambiente levava para isso. Sim. A geração dos nossos pais comia menos, porque não tinha essa abundância que tem hoje. Exato. Entendeu? Então essa nossa geração, ela é muito difícil. Por quê? Porque ela tem que ir contra o que o nosso cérebro está programado. O nosso cérebro, em relação à atividade física, ele está programado a fazer só por necessidade. Então, durante toda a evolução da espécie, a gente se movimentava por quê? Porque tinha que sobreviver, atrás de comida, lutar, caçar. Então, apesar do médico, desde o pediatra ao geriatra, qualquer especialidade falar que a atividade física é fundamental, esse movimento sempre foi feito naturalmente, inconscientemente. Hoje, a gente tem tudo. O nosso meio ambiente é perigosamente confortável. A gente vai ter que buscar naqueles 20%. Tudo que a gente faz ao longo do dia, 80% é automatizado, 20% é consciente. A gente vai ter que... Essa é a primeira geração que tem que colocar a atividade física no consciente. E aí, para se tornar um hábito, você tem que repetir. Quando a pessoa não está na própria agenda, aí fica complicado. A alimentação é a mesma coisa. A gente sempre comia o máximo possível, porque não sabia quando era a próxima refeição. Nosso corpo, ele é assim. O hormônio da fome, da saciedade, demora 20 minutos para começar a ser liberado. A nossa plenitude gástrica, a gente só sente realmente quando o estômago está cheio. O corpo foi programado a comer mais do que a fome e estocar esse excesso em forma de gordura. Só assim a espécie sobreviveu. Só que hoje você não precisa fazer isso. Então, de novo, você vai ter que criar o hábito. Não preciso comer tudo isso, eu vou comer daqui 4 horas. Entendeu? Por isso que é tão difícil, porque o meio ambiente oferece muita comida, muita tecnologia, muito entretenimento, então eu acabo dormindo menos. Então o meio ambiente estimula um estilo de vida que não é o bom. Por isso que eu achei lindo quando ela falou que ela chega para a filha dela, falou, todas suas amiguinhas têm, mas aqui 8h30 você vai dormir, 8 horas você vai dormir, você vai ter um tempo limitado de tela, sua refeição é essa, eu quero que você se movimente assim. Porque se você, eu brinco, levar a vida nos jeitos Zeca Pagodinho de ser, deixa a vida me levar, esse nosso meio ambiente hoje ele é nocivo para a genética que a gente tem. Nossa, você sabe que o Dr. Drauzio Varela falou aqui com a gente na primeira temporada, e ele falou que assim, ele nunca toma a decisão de treinar ou não treinar da cama. Que ele fala, o indivíduo da cama, ele é um mau caráter. Então, que ótima expressão. Ele falou assim, então eu preciso levantar, eu tenho um acordo comigo, que eu só consigo decidir se eu vou ou não, se eu tiver trocado. E aí, essa é uma grande pergunta, né? Como é que a gente faz pra gente realmente passar para essa parte do inconsciente para o consciente, falar assim, eu tenho que fazer esse compromisso.
que você vê aí, que vocês veem no sentido de compromisso com a pessoa mesma? Porque é isso, se a gente tiver que depender do governo, do Estado, a longevidade não vai rolar da maneira mais fácil. No meu caso, eu simplesmente vou. Eu não penso. Se eu pensar, eu fico em casa, eu vou ler um livro. Sim. Vou ver, Você vai pelo compromisso, eu marquei, eu vou. Eu desço, eu simplesmente Ela tem a consciência falo, que é você importante. tem que estar lá embaixo tal hora, porque é a hora que o negócio vai acontecer, acabou. Aí eu simplesmente faço. Em relação à alimentação, acho que eu já tenho mais consciência, até por causa da comida, da cozinha e tudo. Mas a atividade física entrou mesmo na minha vida, assim, malhar. Estava malhando 3 vezes por semana, agora estou malhando 4. De verdade mesmo. E olha que eu fui bailarina, formada pela Royal. Fiz muita atividade física, acho que até uns 25 por aí. Depois, também gravando novela, né? É fácil ficar sedentário. Ser abduzido por quase um ano inteiro. Mas há uns 8 meses. E várias vezes eu assim, o cara chega, eu tô de pijama e chinela havaiana, e eu falo, vai pegar mal, né? Os vizinhos vão achar muito ruim. Mas eu enfio um moletom em cima da calça de pijama e vou. E falar, se pegar mal, me perdoem, eu vou Mas eu usar fui. essa licença poética. Eu fui, Entende? né? Camiseta, tipo, eu fui. Ainda bem que ninguém vê, eu tô contando aqui, mas espero que Vamos ninguém começar a nunca me observar. filme, né? Vamos Pelo começar a menos. aparecer na academia mais cedo, né? Mas, ó, vou te falar. O hábito, você só vai criar com a repetição da tarefa. E eu perguntei para essa Wendy Suzuki, quanto tempo eu preciso para criar um hábito? Ela falou no mínimo 3 meses para você fazer uma conexão no hipocampo e ser uma coisa que você consiga fazer sem ter que decidir. E ela fala assim que em 90 dias você precisa repetir essa tarefa pelo menos 70 vezes. Porque aí você cria essa conexão no hipocampo. Não significa que você vai amar a atividade física. Significa, como a Carolina falou, eu não penso, eu vou. Ah, você tá afim, não tô afim? Pensei, eu vou. Ou seja, em 90 dias você tem que repetir 70. Então o que eu falo? Para você repetir 70 e 90, você concorda que tem que ser uma coisa fácil? Então qual a dica que eu dou para qualquer pessoa que quer sair do sedentarismo ou mudar a alimentação? Escolhe uma coisa muito fácil. Na atividade física, não se preocupa se vai queimar calorias, se vai te deixar forte. Os 3 primeiros meses, eles vão ser importantes para você criar o hábito. Se for subir todo dia 6 lances de escada, se for caminhar 15 minutos, tá beleza. Porque o que vai acontecer? Se você começar a caminhar todo dia 15 minutos, você concorda que em 2 semanas, esses 15 minutos, você faz uma distância muito maior? Nosso corpo se adapta. Então você tem que escolher uma coisa fácil. Na alimentação, imagina uma pessoa que come tudo errado. E aí se apresenta uma alimentação toda diferente. Para o cara é muito difícil. Mas será que se ele diminuir 5% a porção e toda a refeição tiver uma fonte de fibra, uma fruta, um legume, uma verdura, pô, isso já não é coisa pra caramba e é muito mais fácil dele incorporar. E à medida que ele vai incorporando, ele vai falar, pô, então Ele vai fazendo mais deixa mudanças. eu diminuir esse açúcar aqui. Exato. E ele vai como vendo os os 15 benefícios, minutos, né? É Porque isso. você sai 15, mas depois que você tá pronto e começa a rolar os hormônios, você fala assim, vamos dar 20. Porque o problema é ir. Mas depois que você tá lá, O você paralelo que eu faço é com o sono. Todo mundo adoraria dormir bem. Você tem alguma dica boa para dormir melhor? Vamos lá. Quero usar o seu expertise agora. Cara, Conta pra assim, gente. a higienização do sono que eles falam tem várias medidas. Você tem 2 sistemas que regulam o nosso sono. Então você tem um sistema que é o ciclo circadiano. Tá. Então, o que seria ideal? Acordou, se expõe à luz, vai chegando 7, 8 da noite, diminui luminosidade e, idealmente, 1 hora antes de ir para a cama, tira a tela, banho. Você faz tudo isso? Nem pensar. Nem pensar. O que eu não faço? Diminuir luz, para mim é uma coisa mais difícil, mas conseguir que 10 da noite não uso tela de celular, televisão ainda fico, e aí quando eu sinto que eu desligo e tento ficar uns 15, 20 minutos. Um outro sistema que regula o nosso sono é assim, quanto mais energia você produz ao longo do dia, você tem uma substância acumulada, que chama adenosina. Quanto mais adenosina você tem, seu cérebro fala, pô, esse cara tá cansado, precisa dormir. Então todo médico do sono fala para você fazer atividade física. Só que tem uma substância que mascara a leitura do seu cérebro em cima dessa substância, que é a cafeína. Esse é o segundo sistema que regula. Então quando você perguntou, você faz tudo isso? Para mim o mais difícil é a cafeína.
É, eu consumo muita cafeína, eu deveria diminuir, tento. Então, 4 horas da tarde, eu tento parar. Mas o ideal seria consumir menos cafeína mesmo ao longo do dia. Mas eu sou um cara que tomo 6, 7 expressos por Você dia. sabe que eu passo uma rasteira às vezes em mim mesma, porque às vezes eu sinto que eu tô ficando com sono. Aí eu tô vendo alguma coisa na TV em algum lugar, e de repente eu estico mais um pouquinho, o sono vai Vai embora. embora. Esse- Eu falo, eu devia ter fechado É isso. tudo, Faço isso me Isso acontece muito recolhido. comigo. Porque daí não você é? volta com mais Muito. energia. É uma coisa louca. Você perde aquela, E parece a comer açúcar janela. à do- noite, igual a Isabel, minha filha mais nova, às vezes quer comer alguma coisa de doce. Fala, sugar high, Bebel. O que é isso, mamãe? Vai dar barato, o açúcar dá barato, você vai ficar ligadinha. Não pode, não pode comer açúcar de noite. E é verdade. Às vezes que eu sinto que eu, sabe, como assim, sei lá, e eu não sou uma pessoa que gosta muito de doce, mas de vez em quando eu como, né? Batata. Dá uma Fica ligada. animadinha, né? É. É uma coisa muito E engraçada. assim, isso que você falou é muito real. Nosso corpo vai chegando à noite e tal, ele vai começando a liberar uma série de substâncias para você, neurotransmissores, hormônios, para você dormir. E aí você está começando, você vê que você está. Aí a gente, pô, coloca uma série, faz uma coisa, passou Não aquilo, respeita, né? acabou. Briga com sono, Briga, né? aí você quer- Você fica, eu quero assistir até o final, eu quero Isso. fazer não sei o quê. Aí passou. Aí você vai o quê? Ah, vou tomar uma melatonina, que seu corpo produziu naturalmente, por isso que você tava meio groguinho, entendeu? Então, essa higienização do sono, ela não é fácil. Por isso que ter rotina É a é a melhor melhor coisa. É. coisa do mundo para você dormir mas bem. diante E eu de tenho uma atividade, a outra gente coisa. dorme melhor, Eu não gosto de deitar, eu me recolho cedo, Isso. sabe? Eu sou uma pessoa que, se você jantar às 7 horas da noite, eu acho sucesso. Porque eu gosto de estar 9h30, eu vou pra cama. Exato. 10 horas eu tô, sabe? Aí eu vou ler, vou fazer alguma coisa, às vezes eu vejo um filme, mas eu 9h30 eu tô na cama, é o que eu gosto. Claro, se tem um evento, se tem uma festa, se vai ao teatro, qualquer coisa, tá tudo bem. Mas na minha vida eu acordo cedo, acordo É 6h30 da manhã, e 9h30 eu tô indo pro quarto, assim. Eu acho o ideal. É a melhor Quando eu coisa. puxo um pouco isso para um lado ou para o outro, vejo que eu fico cansada. Eu tento respeitar bastante esse É reloginho. que a gente estica, né? E daí são essas coisas que vão acabando com. Porque você produz isso tudo naturalmente, mas você briga. Porque aquela brigada Você assim. sempre aquela... briga com o seu corpo. Brigar, exatamente. Às vezes Você não vai acontece por ganhar. volta das 8, 8 e pouco, você fala, não, tá muito cedo pra dormir. Aí você dá um. Aí é pior, aí você vai às 11. E se quer você dizer, cria esse hábito que ela tem, é muito parecido com o meu, 9h30, 9h15, eu já vou pra cama. Vai entendeu? falando tchau, né? Entendeu? Você cria esse hábito. Claro, sei lá, sábado eu saí e voltei 2 da manhã. Não é o meu normal, mas é uma exceção, né? Mas na grande maioria dos dias, principalmente durante a semana, eu tento manter rotina. Rotina é fundamental. Tem um estudo tradicional das freiras americanas que elas vivem 8 anos mais do que a mulher americana em média. Aí foram ver o porquê, né? Lógico que a primeira coisa é não tem marido, vive mais mesmo. Não tem Mas não é isso. Primeira coisa, rotina. Segunda coisa, muito movimento. Elas têm movimento ao longo do dia inteiro. Terceira coisa, atividade mental. Elas estão sempre lendo e ensinando, lendo e ensinando. Então, ter rotina é muito importante. Você tocou num ponto que é o seguinte: o Ivaldo Bertazzo teve Sim. com a gente aqui, maravilhoso, e falou várias questões sobre como envelhecer de uma maneira mais ativa. E ele fala que muito se fala sobre músculo, né, potência muscular, mas ele fala assim que o envelhecimento também está muito atrelado à falta de movimento. E o quanto os movimentos e a sua conexão com o sentido, visão, tato, paladar, isso faz com que você também alongue essa fase de uma maneira mais saudável. Eu falo de mobilidade. Quando eu vejo o Ivaldo falando de movimento, eu penso em mobilidade. É você conseguir sentar, se esticar para lá, virar para um lado, para o outro, e ter braço que mexe. Sim. E você tem que trabalhar a vida inteira. Eu, bailarina, super, né, abertura. Outro dia eu fui fazer uma abertura, gente, parecia assim, 10 para as 12. Falei, que pessoa é essa? Sabe? Falei, ai, que humilhação. Falei, tem que fazer, tem que alongar, tem que mexer, tem que fazer, tem que fazer. Seu corpo. Eu tive um professor muito interessante de dança moderna quando eu era pequena, eu devia ter uns 13, 14 anos quando eu vi isso. Ele colocou um vídeo de uma bailarina fazendo uma coreografia e ele disse, eu quero que vocês agora descubram a diferença. Colocou um vídeo da mesma bailarina, só que mais velha, dançando outra coreografia.
Aí todo mundo, qual a diferença? Qual a diferença? Ah, a diferença é que ela tá mais velha, a diferença é que o cabelo tá acima. Não, a diferença é que ela nunca parou de dançar. Na verdade, essa é a única diferença, entende? E é isso. Incrível, A né? gente tem que ter consciência de que vai parar, não vai ficar fazendo. Vai Olha, travar. ela falou uma coisa muito legal, que é mobilidade. A gente fala muito, músculo é fundamental para a longevidade. Com certeza, você tem estudos mostrando que musculatura de membro inferior preservada, funcionando bem, ela diminui chance de demência, de Alzheimer. Claro, musculatura vai te dar autonomia, vai te dar força para realizar as tarefas do dia a dia. Mas a mobilidade é fundamental. Ninguém fala isso. Fala da atividade aeróbica, da Exato. força. Mobilidade. Isso acaba limitando um monte de coisa. Quantas pessoas não conseguem levantar, igual ela falou, ou não conseguem abrir o braço, né? Então, atividades como alongamento, aí você pode escolher pilates, RPG, alongamento, dança, o que for. Ela coloca na sua rotina 2 vezes por semana, E que mas trabalha a sua mobilidade. E que mobilidade tem trabalhar. muito a ver também com todo o ecossistema que ela impacta, né? Porque a questão da independência e autonomia, mas também a Total. questão da vida social, porque a pessoa fala, eu não vou para esse lugar porque vai ter que subir escada, Total. eu não vou para esse lugar porque vai ser difícil de andar, e aí a pessoa vai se limitando e a vida dela vai ficando mais Vai ficando menor. empobrecida, né? Por exemplo, eu bailarina, né? A vida inteira dancei. É evidente que eu tenho toda a minha estrutura de quadril mais desgastada do que uma pessoa normal. Depois ainda corri, eu fiz uma maratona, tiquei esse evento da vida. Falei, Já pronto, fiz. nunca mais. Quase me matei, assim. 5 horas e meia, mas eu completei. E eu sei que eu tenho essa articulação toda mais desgastada. Então eu trabalho muito mais o meu quadril, porque eu não quero ficar com dor no quadril. Eu não quero. Mas é isso. Também fui criar essa consciência de que eu tinha que seguir movimentando meu quadril. Sei lá, 5 anos atrás, eu devia nunca ter parado, na verdade. Isso é que eu deveria ter feito. Não foi o que aconteceu, mas pelo menos eu acho que eu sou uma pessoa que tô agradecida de estar tendo esses wake-up calls, assim, sabe? De falar, Carolina, vamos lá, como é que você quer estar quando você estiver velha? Né? Como é que você quer envelhecer? Eu tenho uma frase que eu digo sempre, todo mundo até brinca comigo, eu falo, tô digna. Se eu tiver digna, tá tudo bem. ótimo. Tô digna, tá ótimo, sabe? Eu sempre digo, quem é o velho que você quer ser? Você já escolheu no menu qual a velha que você quer ser, o velho que você quer ser? Eu Porque quero a gente ser uma vai velha ter que... digna e honesta. Digna e honesta, apresentável, Digna, bem Total. digna, com muita totalmente digna. mobilidade. Dignamente mobilidade, dignamente toda foto, dignamente, com dignidade. É engraçado, isso estava meu primo, meu tio, isso tem uns 6 meses. E ali eles falaram, o seu pai chegou. Eu vi lá, ele saindo do carro, aí eu falei, porra, com aquela velocidade, ainda brinquei, pô, dá pra escalar ele no jogo de domingo ali do meu time, se for ele mesmo. E aí eu fiquei impressionado, com 85 para 86 anos, a autonomia, sabe, a capacidade de se locomover com agilidade, com velocidade. Isso ele construiu, né? Independência. E aí as pessoas, mas a Carolina tem muita sorte. Olha o Exato. sorte. Aí as pessoas falam, nossa, sua pele é boa. Eu falei, todos os dias, desde os 20 anos de idade, 15 minutos de manhã, 15 minutos, lava, limpa, tonifica. Construção. Não tem segredo. São esses 15 minutos, essa 1 hora por dia que você se dedica a você, nessas coisas que a gente está Total. falando, que vão fazer a diferença ao longo de 10, 20, 30 anos, eu não tenho dúvida. Mas, Carolina, a gente sabe que rede social é um lugar complicado também, né? Acho bem complicado. Bem complicado. Tem ódio, tem preconceito, tem uma série de coisas que a gente vai pra lá e lida com isso. Mas a gente queria trazer um comentário seu que explodiu, né? Explodiu. Que você Eu fui fui muito espontânea, da eu fui espontânea, gente. positividade tóxica. Eu fui espontânea. E pra quem naquele não viu, vídeo. a gente vai colocar aqui o vídeo da Carolina pra Você viu vocês esse se vídeo? Você lembrarem. sabe o Vou que ver é? agora. Porque Nossa provavelmente Senhora. vocês devem ter visto. Bom, gente, hoje aconteceu o seguinte, eu abri o Instagram, a primeira coisa que me apareceu foi uma pessoa dizendo assim, oi, bom dia, e aí, o que você já fez hoje para se tornar um ser humano melhor? Eu cancelei a pessoa. Falei, o que é isso? A gente acorda, já se depara com essa situação de todos os dias, meu Deus, essa obrigação de você ser um ser humano melhor, eu já sou comprometida comigo mesmo.
quero melhorar, quero ser um ser humano melhor. Mas esse povo que tá fazendo coaching da alegria é muito irritante. Essa positividade tóxica é muito chata, sabe? Tem uma amiga, a mãe faleceu. Deixa a pessoa sofrer, gente. Deixa ela ficar de luto, ela vai se recuperar, é evidente. Mas para se recuperar, você precisa viver aquela dor. Não tem que ficar o tempo todo dizendo, nossa, vai ficar ótimo, vai ficar bem, daqui a pouco passa. Eu sei que daqui a pouco passa. Mas agora ela tá mal. Vamos acolher a dor dela. Não dá para você acordar todo dia e dizer, puxa, hoje, o que eu já fiz para ser a pessoa que eu quero ser amanhã? O que é isso? Tem dia que eu acordo, o máximo que eu consigo é acordar, é trabalhar, é responder meus e-mails. O máximo que eu consigo naquele dia, sabe, é tomar decisões do dia a dia. Essa obrigação chatérrima. Eu parei de seguir a pessoa imediatamente. Imediatamente. É muito chato. Claro que eu quero que você seja feliz, que eu quero que todo mundo se torne uma pessoa melhor. Eu também. Mas o que é isso? O que você já fez hoje para ser um ser humano melhor? Nada, minha filha. Eu te cancelei. Comecei a me tornar alguém melhor, me libertando dessa obrigação. Não te sigo mais. Espero que vocês também, não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas eu não tenho paciência não. O que é isso? Não é? Mas a gente, na medida que a gente envelhece, a gente fica mais autêntico, mais de saco cheio dessas coisas, da positividade Se eu tóxica. fosse falar tudo o que eu penso, Pode falar, Carolina. nossa, Pode falar. nossa senhora, não sei o que estaria acontecendo. Mas eu sou uma pessoa engraçada. Eu sou bem engraçada, eu tenho muito senso de humor, adoro dar risada. Eu sou uma mulher meio masculina, sabe? Eu me sinto bem quando eu saio com meus amigos só pra rir. Sabe, roda de homem? Homem sai, dá risada, ri, ri, ri. Mulher fala de si, reclama do marido, pergunta dos Muita filhos. profundidade. Eu, às vezes, não quero papo cabeça, eu quero ir dar risada, sabe? E nada contra o papo cabeça, eu também gosto de papo cabeça, mas eu sei fazer bem as duas pontas. E eu não aguento mesmo. Eu estava num dia, acho que eu devo ter acordado, sabe aquele dia que você acorda um pouco mais sensível, talvez. Abri o Instagram, uma pessoa que eu não conhecia, mas que eu estava seguindo há um tempo. A primeira frase que ela disse foi: o que você já fez hoje para ser um ser humano melhor? Na hora parei de seguir a pessoa. Falei: chega! Não vou mais seguir você. Que louca. E aí eu falei: gente, não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Tudo não terás. Uma hora Eu isso não vi vai esse dar vídeo. certo, entendeu? Que pentelhação é essa? O que eu fiz para ser um ser humano melhor? Eu já acordo, já passei e-mail, já tomei café, escovei o dente, já tá bom. Por que Eu vi mais esse que eu vídeo. sou você viu? Por que tem que ser mais do que isso, entendeu? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque as mídias sociais são muito legais para uma série de coisas, e são mesmo, mas para outras elas são horrorosas, entende? A gente não passa verdade nenhuma lá. Eu posto muito pouco, embora eu me divirta, assim, eu entendo como uma parte disso um trabalho. Hoje em dia, eu sou uma pessoa que vive no mundo que eu vivo, eu tenho que estar atualizada com o mundo que existe hoje. Eu tô aqui, tô conectada. Às vezes tem umas crises, sumo um pouco, até para entender o que eu quero falar, como eu quero falar, o que eu vou falar, mas é tudo uma grande de uma mentira, entende? E me irrita um pouco hoje em dia. Ou é muito autoajuda, é coach para tudo. Coach é, de coach. Coach Coach de de coach. coach. Aí você fala, gente, mas que loucura. Tem fórmula para tudo, né? Eles vendem muito fórmula para difícil. tudo. Eu acho muito difícil. E eu acho que tudo bem ficar mal-humorado um dia, acho que tudo bem ficar triste um dia, acho que tudo bem você ir no lugar e fazer uma coisa errada, você pede desculpas. Você não querer ser Olha, uma foi pessoa sem melhor querer, aquele dia. hoje, sabe, sempre vai ter alguém melhor do que você naquele dia ou naquilo que você está fazendo. Acabou. Mas seja você do jeito que você é, da melhor maneira possível. Quando eu falo de dignidade, eu falo um pouco isso. É ser inteiro. Eu não estou bem, e tudo bem que eu não esteja bem, eu não vou te atrapalhar, eu não vou te incomodar, eu vou tentar viver essa realidade de uma maneira digna, mas faz parte de mim hoje estar um pouco mais sensível. E é assim. E é assim que eu vou viver o meu dia, sabe? Eu acho que a gente também tem que ter uma autopercepção mais realista. A gente se joga na parede, se esfrega, sabe? Como se a gente tivesse obrigação de fazer determinadas coisas que eu não interpreto como uma obrigação minha e nem de ninguém. Eu acho que é um direito. Se eu quiser fazer, eu posso, mas não é uma obrigação. E acho que a gente tem que tentar viver numa sociedade, no mínimo, com a consciência de que você não pode atrapalhar as pessoas. Gente, quando eu vou fazer uma coisa, eu penso, vou atrapalhar alguém? Será que isso pode atrapalhar alguém? Porque se for, eu não quero.
Porque se puder ajudar, conte comigo. Mas eu não quero atrapalhar. Quero ficar falando um monte de bobagem sem pensar. E olha que isso já é um risco, né? Porque é tão difícil. Volta e meia a gente se mete em confusão, mas eu tento, eu busco, sabe? Ser responsável mesmo. Mas você sente que essa consciência, esse olhar um pouco mais generoso e realista para si mesma, você adquiriu desde sempre ou é uma coisa que você vem adquirindo ao longo do tempo? Porque você fala que a gente tem muito pouca generosidade com a gente quando a gente tem 20 anos ou quando a gente é muito jovem. Olha, eu sou uma pessoa que tudo que eu aprendi, eu infelizmente aprendi através de muita dificuldade, sabe? Eu tenho essa coisa Carolina elegante, Carolina glamour, Carolina super chique, mas eu aprendi passando muita dificuldade. Muitos problemas, muitas dores. Tenho uma história de vida que não é simples, mas eu nunca fui vítima da minha vida. Então acho que começa um pouco por aí também, porque problema a gente vai ter, isso que eu tô falando. Problema eu sei que eu vou ter. Teve um dia, vou fazer uma brincadeira me usando como exemplo, então acho que ninguém vai falar mal de mim por isso. Vou tirar sarro de mim mesma. Eu fazia terapia com um cara que eu amava. Que terapeuta maravilhoso, assim, sabe? Um homem que me ajudou muitíssimo. Um dia ele me deu alta. Eu fiquei pé da vida. Eu falei, como que eu vou ganhar alta? Eu não tô bem. Eu não posso, não quero receber alta. Ele falou, você tá ótima. Você está de alta. Eu falei, eu não quero, eu não tô bem. Você porque ficar bem é assim? Ele falou, você tá bem. Vai, depois você vai entender. E ele me deu alta. Me mandou embora. Eu falei, será que tá bem? Então é isso? É simplesmente ter uma habilidade maior para me relacionar com os meus problemas? Meus problemas vão continuar aparecendo. Mas hoje eu estou mais preparada, eu tenho mais ferramentas para me relacionar com as minhas dificuldades. Eu acho que é isso. Porque problema a gente vai ter sempre. A gente tem que buscar ferramentas para se relacionar com as coisas e com as dificuldades. Então, eu acho que eu fui aprendendo porque eu fui obrigada a aprender. Eu fui uma menina mimada, super protegida, papai e mamãe, olha, berço de ouro, né? Tudo família dourada, todo mundo perfeito. Aí as tragédias começaram a acontecer. Eu saí de casa muito cedo, trabalho desde muito cedo, e acho que bom, isso fez de mim a pessoa que eu sou hoje. Mas, sem dúvida, eu tive que aprender a ser generosa comigo. Eu acho que eu passei a grande maior parte da minha vida não sendo generosa comigo. Mas é graças a Deus que eu aprendi, né? Em algum momento a gente aprende. Então, foi uma construção. E eu tive bons exemplos perto de mim. Eu fui uma pessoa... Isso é uma coisa também que eu acho, eu posso dizer que faz muita diferença em qualquer processo. Você ter uma rede de apoio, né? Você ter espelhos, pessoas que você olha, que vão te dar o toque certo na hora certa. Ó, bichinha, isso não tá legal. Para com isso, que isso aí não vai te levar a lugar nenhum. É bom isso. Fundamental. Né? Porque, e você confiar naquilo. Opa, se essa pessoa tá falando, ela quer o meu bem, eu vou ouvir. E eu também tenho a inteligência de dizer, que bom. Você jura? Não, tá péssimo. Então para logo. Porque às vezes as pessoas até dizem, mas você não escuta, né? Seu ego não permite que você escute. Eu acho que eu tive o ego lá no lugar certo, já apanhei bastante e dizer, vamos ouvir, até para discordar, né? Mas escuta, quem sabe a pessoa não tem razão. Então também tive a sorte de encontrar pessoas que me ajudaram muito. Mas foi uma conquista, eu acho. É na relação com o outro que a gente se vê, né? É muito fácil viver sozinho e tentar e sentir que você está em processo de evolução, mas é na relação com o outro que a gente põe isso a teste, né? No olhar do outro. A gente está caminhando aqui para o final, mas a gente queria saber de vocês. Como é que você pensa, Márcio? Como é que seria uma vida bem vivida? Como você se imagina falando, olha, minha vida valeu a pena? O que é para você uma vida bem vivida? Primeiro, assim, ouvindo o que a Carolina falou, é de verdade um privilégio escutar isso. De verdade, assim, me identifico muito, acho muito legal. Gostei muito mesmo de ouvir o que você falou. Eu sempre falo que cada um tem seus valores, cada um tem coisas que vão dar prazer e felicidade. Se você identificar aquilo que te faz realmente feliz,
que eu chamo de pico de felicidade, tenta colocar isso na maior parte dos seus dias. Eu, graças a Deus também, por questão de família, enfim, consegui identificar rápido. Eu amo estar com minha família, então estar com eles é uma coisa importante, ajudá-los. Eu acho que a gente vai entendendo o porquê que a gente veio aqui ou não. Eu sou um cara muito doador, estava conversando com a minha irmã, ela falou, pô, mas você vai... Eu falei, pô, eu me sinto bem, eu gosto de ajudar, não tem problema, tá tudo certo para mim. Então eu gosto de estar com a minha família. Eu não abro mão de ver meus amigos, pelo menos 1, 2 vezes na semana. Então, pô, mas há 30 anos vocês almoçam e vocês jantam toda sexta e sábado? Eu falei, sempre que possível. Estar com meus amigos, essa rede de apoio que ela falou é fundamental. Que é o cara que quando você tá no pico ali, ele vira para você e fala, ó, essa asa que você tá voando não é sua, baixa a bola. Entendeu? E se ele tá falando é porque ele gosta de você. Então, eu preciso ter contato com meus amigos, eu preciso estar com minha família, preciso estar em movimento. Eu amo atividade física, eu gosto de fazer, amo cachorro. Então, para mim, assim, é um dia quando eu tô com os cachorros. Você muito tem mais de um? Tem. Eu tenho 3. É muito melhor o dia com cachorro. Para mim, tem gente que não gosta, para mim faz toda a diferença. Então, se eu consigo ter nos meus dias ali essas 3 coisas, lógico, se tiver os 3 no dia, melhor, mas nem sempre você vai ter, você vai colocando, isso é importante. Isso que ela falou é muito legal, cara. Eu não quero prejudicar ninguém, eu quero ajudar. Eu tô fazendo aqui, se eu conseguir ajudar alguém, beleza. Quando alguém chega para mim e fala, pô, eu vi você falar isso, comprei seu livro ali, mudei minha vida. Cara, eu fico muito feliz com isso, entendeu? Mas hoje, mais maduro, cara, eu não tenho nenhuma necessidade de ficar querendo agradar as pessoas. Porque eu acho que isso eu sofri lá atrás, né? Então, cara, se não gosta, paciência, é o que eu sou. Então, É o que temos. É o que temos. É o que temos para hoje. É o que eu tenho. Exato. Acho que isso é uma sabedoria que se conquista. E no meu caso, e eu vou falar uma coisa que você pode achar que é uma bobagem, mas não é. Eu sou mulher. Eu nasci em Goiânia, minha família é aqui de São Paulo, mas sou uma menina que veio do interior, para a cidade grande, virei atriz, bonita, sabe? Muito nova. Eu tinha 20 anos. Eu sei de pessoas que começam no mundo artístico muito mais novas. Aliás, a minha sorte foi ter começado com os 20 anos, porque tinha uma mínima noção das coisas, sabe? Numa época que a televisão era diferente, eu acho que eu costumo dizer que eu fiz a época de ouro das novelas. Eu trabalhei com os melhores autores, com os melhores atores, com os melhores diretores, numa época onde o ator era uma peça ainda muito importante de todas essas tramas e como elas eram desenvolvidas. Mas não é fácil. Não é fácil você ficar famoso se você não tem uma estrutura. Exposição absurda. Uma exposição enlouquecedora, entende? Eu passei grande parte da minha vida com... Né, na época não tinha mídia social. Aliás, graças a Deus, né, que ainda deu para me divertir um pouco mais. Porque hoje em dia não dá. Não sei como essas pessoas super famosas fazem hoje em dia. Porque na minha época eu tinha carro de paparazzi que me seguia de manhã, de tarde, de noite, por anos. Pô, eu lembro e é uma de chatice isso. Estar num shopping no Rio, tem uns 25 anos, era um burburinho, porque ela estava dentro de um restaurante japonês. Ah, eu? Olha só. Que interessante. Fashion Mall. Olha só. As pessoas todas comentando, sabe quem tá lá? E é uma loucura. Vocês dois começaram muito cedo, né? No que era mídia naquela Sim. época. E acaba tendo uma visibilidade muito... E a mulher sofre mais. Eu tinha uma amiga que me dizia, é o conjunto da obra que te atrapalha. Porque, além disso tudo, você é uma pessoa que é legal, você é uma pessoa que é bem formada. O conjunto da obra... Porque eu nunca fui tratada de uma maneira legal pela mídia. A mídia sempre é a Carolina é difícil, a Carolina quer problema, a Carolina não sei o quê. Eu tive que entender que para eu mudar isso, eu tive que fazer um exercício astronômico para quebrar esse paradigma. Porque não é eu. Você cria uma coisa em cima de projeções alheias, na verdade, né? E quebrar o paradigma e eu viver a vida contrária, viver a vida que eu queria. Essa é a pessoa que eu sou e eu quero viver de acordo com quem eu sou. Eu não vou ser o que decidam, né, que seria o que eu devo ser. Eu sou essa. Eles vão descobrir quem eu sou. Vou ter que dar 3 passos para trás, mas tudo bem, eu vou retomar isso e vou viver como eu quero. Então eu consegui isso e é muito difícil sendo mulher fazer isso. Num ambiente, sabe, aonde a televisão é um lugar, principalmente na época em que eu fazia, muito machista, né?
principalmente para diretores. Hoje em dia nós já temos grandes diretoras mulheres, grandes autoras mulheres, mas no começo, você pensa, não tinham tantos, eram muito poucos, né? Então eu aprendi muita coisa, acho que por todos esses esforços que eu fiz, de decisões que eu tomei conscientemente, né? Mas aqui a gente toma decisão, não sabe como fazer. Você toma a decisão e tenta, né? Aí no caminho você vai. Então, eu acho que ser mulher ainda é um dificultador, sabe? Cada vez menos, né? Mas sem dúvida é um dificultador. Que lindo, né? É uma... Maravilhoso a gente Mas- poder ter uma conversa assim profunda num dia de semana, em uma hora. É muito bacana. Não, e ela fala uma coisa que é muito real, né? As pessoas, por ela ser uma pessoa pública, numa época que a televisão era talvez, se não o único, mas o principal entretenimento das pessoas, ela teve uma exposição absurda. E ela acaba ficando refém do que a mídia fala dela. Então se constrói uma imagem dela que é uma, sei lá, se expectativa de alguém ou não, e poucas vezes você vai ter oportunidade de ouvir dela essas coisas. Então, o que a gente sempre ouvia é, putz, ela é uma pessoa difícil. Quando eu falei que vinha participar do podcast, caraca, mas isso vai ser difícil, hein? Mas é muito louco. Eu falei, acho que não. Eu cruzava ela sempre. No Leblon, ela nem lembra, mas até porque eu nunca falei com ela. Ela andando com o cachorro dela no Leblon, uns 15, 20 Toda anos. Tal. largadona. E eu vi assim, 8, 9 da noite, ela de boa, saindo. Nunca vi, sabe, nada. Mas é engraçado, porque você fica refém do que os outros acabam falando Cria uma que você fantasia, é. né, a respeito das pessoas. E eu acho que eu consegui mesmo, assim, sabe? Ter muito claro quem eu sou e como eu quero viver minha vida. Eu sou muito pé no chão, sempre fui. E acho que eu gosto disso, eu gosto da vida de verdade, sabe? Eu não tô a passeio, sabe? E acho que isso é uma maravilha poder envelhecer dessa forma. Só para a gente fechar um pouco aqui também. Porque, olha que legal. Você pensa, eu sou uma pessoa que eu tenho 56 anos, né? Eu não tenho nada contra procedimentos. Eu não tenho mesmo, tá, gente? Acho que tá tudo liberado, sabe? Assim, acho que tá valendo fazer uma Sejamos plástica. felizes, Tá valendo né? Como tudo. for. Mas você vê que eu não sou uma pessoa píssica em relação a isso. Sou uma mulher que sabe que o tempo está passando. Eu estou vivendo isso com a dignidade que isso tem que ser vivido. Porque eu não quero ficar só aqui. Eu quero fazer tanta coisa ainda, sabe? Tenho tanta vontade, tanto desejo de me redescobrir. Imagina, eu acabei de lançar uma marca de home lifestyle há 2 anos com a minha filha que chama Simples, com C de Carolina. Eu tô pleno vapor, cheia de gás, estou começando a aprender a falar uma nova língua agora. Entrei no italiano, quero aprender, né? A cidadania italiana saiu, falei, não posso ter passaporte sem falar a língua. Então, eu acho que é isso que te mantém jovem. A conexão com o mundo ao seu redor, as coisas que você leva para a sua vida como princípio, sabe? E você tem interesse no outro. Principalmente, você tem que estar interessado no outro. Eu quero saber o que você pensa, quero saber o que você pensa. Senão, aí você já é um velho com 20 anos. É isso mesmo. É o que a gente mais vê, né? Jovens de 90 hoje e velhos de 25. Isso. Essa capacidade de se adaptar é importante, né? A gente vai, cada um dentro da sua realidade. Obviamente, para mim, é difícil, né, saber que eu não consigo fazer algumas... Eu entrevistei a Hortência semana passada. Então ela pegou e falou assim, eu não jogo mais, porque eu sei que eu não vou fazer aquilo. Mas ela foi descobrindo outras coisas, né? Então isso mantém jovem, né? Então, pô, saiu a cidadania italiana, vou começar a aprender a fazer italiano. Você vai arrumando essas coisas, você não fica refém daquilo que você foi no passado, né? Senão é muito triste, as coisas vão passando. Não tem Exato. como. A gente pode fazer novas versões da gente mesmo ainda nessa vida, Senão, né? Dá poxa, tempo. mas eu fazia. Você fazia, velho. Agora o que você vai fazer com as cartas que você tem pra jogar agora? Eu achei tão bonitinha a Silvia Popovic anunciando aos 69 anos que tá namorando e namorando. apaixonada. É Não bom. foi muito fofo? É lindo. Tô apaixonada com 69 anos, reencontrei Eles tiveram, parece, um casinho, né? Há 45 anos atrás. Olha, que maravilha. Cada um que viva a sua vida como ela vier e que venha, né? Exato. É isso.
Gente, um prazer enorme ter vocês aqui num dia que poderia ser normal, mas foi um dia muito lindo, acho que da conexão de vocês. Obrigada não só pelo tempo, mas por toda a conversa que foi muito transparente, muito autêntica e nesse match que deu certo. Deu match. Deu match. Total. Viu? Total. A gente sempre calcula os matches, na maioria das vezes a gente acerta. Ai, que legal. Obrigada, muito obrigada por terem vindo. A gente Obrigado que a vocês. agradece, eu agradeço também. Obrigada. Obrigado. Podcast Tantos Tempos é uma ideia original da Orson Podcast, com produção da RFN Audiovisual e da Lucha Libre Áudio. Muito obrigada e até o próximo episódio.